vai ser influenciado por muitas dessas ações dos moravianos, vai adotar como pensamento teológico o arminianismo, tá ok? Que entende essa necessidade da apresentação do evangelho às pessoas e a validade da aceitação delas em relação a Cristo Jesus, uma vez que for lhe proclamado, né, a mensagem de salvação do evangelho. Então, movido por essas ideias, por essa teologia, por essa soteriologia arminiana e por esse apelo missionário moraviano, John Wesley vai pregar nessas diversas colônias, nessas diversas igrejas, né, nos Estados Unidos, e vai de fato ser o precursor para os movimentos Holiness futuro, que dará certas condições necessárias para o grande avivamento pentecostal, tá ok? Falando um pouco aqui, ó, você tem essa questão e tem também a luta de muitos desses representantes, tanto, né, dos puritanos quanto posteriormente dos metodistas, a luta deles, o protesto deles, a revolta deles contra as injustiças sociais, a escravidão, né, o escravagismo, né, dos grandes colonizadores e também a exploração dos grandes industriais em relação à classe operária. Classe operária que chegava a cumprir cargas horárias de 16 horas por dia. Inclusive, o primeiro direito que conseguiram alcançar foi o direito de receber um caixão, direito de que os industriais lhe pagassem um caixão para serem enterrados, né? Contextos nos quais não havia nenhuma segurança do trabalho, não havia hospitais públicos, escolas públicas. Inclusive, posteriormente, aí, em 1800 e pouco, né, uma pessoa com o sobrenome Hayek vai ser o grande estrategista para a criação da EBD, da Escola Bíblica Dominical. Quando ele, que era jornalista, ele vê que muitas dessas crianças dos operários ficavam abandonadas, né, pela cidade, vagando e acabando entrar para o alcoolismo, né, para a prostituição, para pequenos furtos, né, acabavam sendo aliciadas, né, para esse tipo de degradação social. Ele então aluga, né, uma grande área, leva essas crianças para esse lugar, ensina a Bíblia para elas, ensina a gramática, fornece alimentação, também ajudado por outros que se engajaram nesse trabalho. Então isso vira um costume, um hábito. Todo domingo as crianças já esperavam por isso, em ter, né, esse momento de ensino, de alimentação, esse momento lúdico, né? Então criou-se aí, a partir daí, a Escola Bíblica Dominical, que passou a ser adotada por muitas igrejas que tinham essa visão missionária e implantavam também nas suas igrejas para que isso fosse uma prática tanto de evangelismo quanto de ação social, né? A Escola Bíblica Dominical. A Escola Bíblica Dominical tem um propósito muito importante de reestruturação social também, é um trabalho de engajamento social. Quando ele fala sobre o metodismo, na 78, ele diz o seguinte: o metodismo iniciou na Inglaterra, século XVIII, com cristãos dissidentes da igreja anglicana, essa questão da igreja oficial, né, de se separarem, né, após a reforma, questionar essa igreja oficial, que está estagnada naquela forma, né, igreja anglicana, através do fervoroso ministério de John Wesley. Nesse tempo, a igreja vivia uma terrível crise social, moral e financeira, onde operários trabalhavam cerca de 16 horas por dia por míseros salários. Esses foram os principais alvos que Wesley atacou em suas pregações. Inspirado nos moravianos, Wesley começou a se reunir em sua casa com seu irmão Charles e vários alunos e professores da universidade em que ele frequentava, a fim de, olha só, orar, jejuar e estudar as escrituras. Esta era a prática de muitos desses movimentos pós-reformistas e que era vista com desconfiança pelas autoridades das igrejas oficiais que se formaram. A anglicana, luterana, tá certo? E até alguns ramos aí da igreja reformada. A igreja reformada, a principal questão foi em relação aos arminianos, né? Vamos ver. Professores, tal, conforme eu li aqui. Wesley relata que em um culto de vigília o Espírito Santo foi derramado de maneira tão profusa sobre os presentes que alguns gritavam de alegria, outros, por não suportar tanto poder, caíam no chão cheios do Espírito Santo, mas não contam que alguém falou em línguas estranhas. Ao se organizar, o grupo de Wesley passou a executar trabalhos de ciência espiritual, quando eles recebem o nome de metodistas, mas somente para a gente ter uma ideia, né? De como esses movimentos trabalhavam, como eles atuavam, né? E como eles conseguiram de fato trazer um grande despertamento para essas igrejas que infelizmente estavam estagnadas na sua forma, né?
Então eles conseguiram trazer uma diversidade muito maior, né? Trazer um trabalho evangelístico muito mais intenso, trazer um engajamento social, tá certo? Por lutas contra a injustiça. Então eles eram muito mais dinâmicos, eram muito mais engajados. É isso que a gente tem que ver em relação aos bens que eles comunicaram aos movimentos posteriores. Durante a vida de Wesley, os cristãos metodistas eram vistos como uma espécie de ordem da igreja anglicana, mesmo sofrendo fortes discriminações por parte da liderança anglicana. Porém, quando os Estados Unidos se tornou nação independente, os cristãos anglicanos, frutos do ministério de Wesley, que residiam ali, se separaram definitivamente da igreja anglicana da Inglaterra, formando a igreja metodista episcopal. Só mais tarde, depois da morte de Wesley, que na Inglaterra a igreja metodista foi organizada como instituição independente da igreja anglicana. Então você tem aqui a separação da igreja metodista de dentro daquela antiga estrutura da igreja anglicana, que era oficial, que era a igreja oficial do Estado. Aí você tem, depois desse grande movimento, né, anglicanos, metodista, Wesley, nessa propagação, né, desse evangelho, dessas práticas de vida, é que você vai ver surgir os movimentos holiness, movimentos de santificação. As primeiras décadas do século XIX foram marcadas por um grande despertamento espiritual nos Estados Unidos, devido à influência da igreja metodista nas demais denominações. Então, esses grupos que estão descontentes com o anglicanismo, estão descontentes com o luteranismo, se destacam deles, começam a viver uma forma de vida cristã que não é vista dentro dessas igrejas oficiais, tá ok? Passam a se deslocar, migrar, né, para encontrar espaço onde possam vivenciar sua forma de vida cristã de uma forma livre. É quando surgem as igrejas que passam a estar presentes no território norte-americano, principalmente nos Estados Unidos. Então, aproveitem essa onda de migração para os Estados Unidos e vão para lá. Alguns tentaram se instalar aqui no Brasil também. Num primeiro momento não lograram êxito, mas depois vão conseguir, de fato, penetrar de forma mais forte aqui em território nacional e vão se estabelecer. Mas o primeiro estabelecimento nos Estados Unidos foi uma grande oportunidade para eles, que eles vão para lá, de fato, como colonizadores. Viver lá e estabelecer lá toda uma estrutura de igrejas lá. Então, essas igrejas elas vão ser extremamente beneficiadas com o trabalho de John Wesley do metodismo, que vão interagir com todas, interagir entre elas de forma mais livre. Tá, okay? Então, vão trazendo este enfoque, né, sobre a verdade do evangelho, sobre a pregação, sobre a vivência de uma espiritualidade mais intensa, de uma busca, né, da manifestação do Espírito. Então, com isso, essas igrejas vão ser grandemente beneficiadas. E aí, através disso aqui, grupos surgem dentro delas buscando uma vida de santificação. E aí é onde surge esse chamado grupos holiness, grupos de santificação, né? Devido à influência da igreja metodista, né, como li aqui, acredita-se que a principal causa desse despertamento foi a arminianização da teologia americana, aquilo que eu falei, a grande questão do concílio de Dort, tá certo? A condenação do arminianismo ali, que não foi a sua morte, uma vez que os continuadores de Jacob e Armínio, eles continuaram trabalhando em diversas regiões. Na Holanda eles foram desautorizados, mas eles migraram para diversas regiões. E aí, com o seu viés, né, com a sua forma de enxergar o trabalho, tá certo, de missão e de salvação das almas, eles tiveram muito mais êxito. Então eles, de fato, se engajaram pela busca de pessoas até os lugares mais distantes. Então, entrar nessas sociedades, interagir com elas, levar o evangelho, incentivá-las a aceitar a Cristo como seu Salvador, o que criou diversos ambientes de trabalho. Tá certo? Conseguiu com que essas igrejas se instalassem em diferentes lugares. E aí você vai ter populações gigantescas, né, aderindo a essas igrejas e fortalecendo-as. Então elas de fato vão ser igrejas muito grandes e muito fortes. E com esta pregação de John Wesley, do metodismo, de uma santificação, de uma intensificação da vida espiritual, você vai ter agora a qualificação desses movimentos. Não somente o evangelismo e a adesão, mas também a qualificação de sua vida espiritual, vivendo um cristianismo autêntico, né? Então aí você vai ter, de fato, essa busca né, por viver essa dimensão espiritual maior. Então aí você tem essa chamada arminização da teologia americana em detrimento da teologia calvinista, pois uma vez que a teologia arminiana estimula o desenvolvimento da santidade meio mais que a teologia calvinista. A questão é, né, que
Não é que a teologia calvinista despreze a santidade, não é essa a questão. É esta mentalidade colocada de que a graça ela é limitada, né? Você tem a tulipe, né? Então você tem depravação total, que também é crise no arminianismo, acerca da depravação total. Mas o arminianismo entende que existe a chamada graça preveniente, que qualifica, né, o homem. Então Deus capacita o homem para que entenda-se estar no estado de pecaminosidade, o que no calvinismo não é favorecido esse entendimento. Então a degradação total, tá certo? Que é entendida também no arminianismo, mas com outros aspectos, né? Então você tem também a questão da expiação ser limitada, da graça ser irresistível, tá ok? Então uma vez que a graça é irresistível, aquele que foi determinado por Deus para a salvação, uma vez que é entendido dessa maneira, que é previamente decretado, previamente determinado, aqueles que serão salvos, aqueles que serão condenados, aqueles que foram determinados para a salvação, nesta ótica teológica, serão atingidos pela chamada graça irresistível. Então a graça irresistível os conduzirá, tá certo? Coercitivamente para a salvação. Então a expiação limitada, eles estão dentro dessa expiação limitada, estão dentro do número, né, do pequeno grupo daqueles que serão expiados de seus pecados, e eles então serão atingidos por essa graça, né, essa graça irresistível. Tá certo? Então essa graça irresistível os fará de fato aceitar a Cristo. Então nesse viés teológico, eles entendem aqueles que vão se salvar, se salvarão. Tá ok? Independentemente se a gente vai fazer um grande esforço ou não, eles se salvarão, uma vez que for determinado que eles vão se salvar. Agora, isso traz consequências. Por exemplo, um certo relaxamento, né, dessas instituições que não se engajam. E aí você tem inclusive calvinistas, tá certo? Como Charles Spurgeon, que mesmo sendo eles calvinistas, eles fazem vistas grossas a certos aspectos do calvinismo, porque eles têm uma atuação muito mais intensa no evangelismo, uma atuação muito mais intensa na busca por essas vidas, por essas almas. Então, na prática, eles são arminianos, mesmo que na teoria sejam calvinistas. Então, você tem esses aspectos aí muito importantes a se destacar. Então, não é que o calvinismo não valorize a santificação, obviamente valoriza, tá ok? Mas eles têm um outro viés de pensamento teológico, e esse viés acaba aqui congelando um pouco a ação, entendendo que por tudo ser monérgico, né, está tudo nas mãos de Deus, então a ação é toda de Deus, então acaba que a pessoa se desobriga um pouco disso. Por quê? Porque é o monergismo, né? Então tudo está na mão de Deus, Deus vai fazer, Deus vai determinar, Deus vai realizar. E como é que fica? E eu? Qual é a minha participação? O que eu devo fazer? Não, Deus vai fazer tudo. Então é onde as pessoas acabam se desobrigando um pouco disso. Enquanto que numa outra visão, a pessoa entende que ela tem sim que se dedicar, ela tem sim que se empenhar. Ela tem uma participação importante. Ela tem que de fato negar-se a si mesma. Como Cristo diz, né? Quem quiser vir após mim, tome a cada dia a sua cruz, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Como Paulo diz, que eu não entendo ainda ter alcançado, mas o que faço olhando para adiante, né? Esqueço das coisas que para trás ficam, buscando o prêmio da salvação. Então Paulo, ele de fato demonstrava também esse viés da busca do crente, o crente se dedicar, se empenhar, negar-se a si mesmo, participar, tá certo? Dessa questão da graça como graça salvífica, né? Nós temos aí essa ideia, né? Esse viés teológico. Então é isso que ele está ressaltando aqui. A diferença, o contraste, né, entre a responsabilização que o arminianismo preconiza, né, da própria pessoa ter uma grande responsabilização, e do determinismo calvinista. Então você tem este choque, né, de pensamento teológico. A busca pela perfeição cristã nesse período se tornou cada vez mais crescente, e nesse tempo que começa a surgir os movimentos de santidade e perfeição cristã. Como dizia John Wesley, a completa santidade cristã se tornou um dos principais alvos a ser perseguidos, porque era concebida como sendo o batismo com o Espírito Santo. Aqui você tem essas ideias que vão passar por algumas transformações, e aquela questão muito discutida entre esta graça, essa posterior graça, né, segunda graça. Então a primeira graça é ser salvo na pessoa bendita de Cristo Jesus. E aí acredita-se numa segunda graça, que alguns entendem que é uma intensificação da vida cristã. Quando a pessoa está mais dedicada, busca se santificar mais,
busca estudar melhor o texto bíblico, busca pregar, evangelizar, tá ok? Então ele entende que isso já é a segunda graça. Isso já são sinais, tá certo? Da segunda graça, do batismo no Espírito Santo. Enquanto que outros grupos entendem que haverá necessidade de uma evidência do falar em línguas estranhas. Então, entende? A evidência da segunda graça é o falar em línguas estranhas. Aqui, a evidência do revestimento de poder. Agora, a questão de uma melhoria nas práticas cristãs, assim, uma dedicação mais intensa, sim, é a presença do Espírito Santo. A pessoa tem o Espírito Santo e está mais dedicada, mais empenhada. Mas a evidência da segunda graça é o falar em línguas estranhas. Aí você vai ter as marcas, né, do movimento pentecostalista de fato. O pentecostalismo. Então, a partir desses movimentos Holiness que a gente viu aqui, tá certo? Você tem um grande despertamento de 87. E aí ele cita um nome muito importante para esse grande despertamento. Ele cita aqui na página 80. Somente para a gente ter um entendimento, tá certo, desse grande despertamento, ele cita aqui Jeremias Lanphier. Mas esse cenário estava para mudar, sem que ninguém esperasse. Foi nessas circunstâncias que, em Nova York, a liderança de uma igreja holandesa reformada contratou Jeremias Lanphier para desempenhar um trabalho de evangelização pessoal de casa em casa, convidando as pessoas para vir ao templo assistir os cultos, mas o povo estadunidense estava decepcionado com a igreja devido à série de pregadores anunciando repetidamente que o mundo iria acabar na década de 1840. Além disso, a sociedade gozava de uma grande prosperidade financeira, portanto quase ninguém se interessava pelos assuntos. E aí você vai ter algumas questões, né? Aquilo que eu já abordei com relação, né, à questão dos pós-reformados, a luta contra essa estagnação, tá certo, da igreja, da teologia, do confessionalismo, né? Então, uma vez que estabeleciam suas confissões, fechavam. Não era autorizado mais que ninguém discutisse aquelas questões, uma vez que é a confissão oficial daquela igreja. Aquela igreja é a religião oficial daquele lugar. Então, estagnou, ficou congelado nessa situação. Então, a partir disso, você tem os grupos questionadores pós-reformistas. Você tem os pietistas e puritanos, né? Pietistas contra o luteranismo e puritanos contra a igreja anglicana, tá ok? E em relação ao calvinismo, você tem a teologia arminiana. Então, esses questionadores fazem um grande trabalho, um grande serviço ao promover que essa igreja se espalhe, né? Engaje-se nas missões e busque uma vida espiritual mais intensa, tá ok? Inclusive comprometendo as pessoas nessa busca, que as pessoas participem mais disso, né? Na pregação, no ensino, na busca por essa capacitação espiritual, essa vivência, né? Essas experiências espirituais. Então, tem toda essa utilidade. Mas aquilo que eu já falei também, por outro lado, criou, tá certo, um ambiente no qual se possibilitou o surgimento de muitos movimentos dissidentes. Aí, entre eles, Mormons, Testemunho de Jeová, Ciência Cristã, Adventismo. Aí, com o Adventismo, você tem muitos pregadores que começam a especular sobre a vinda de Cristo. Então, Cristo vai voltar. Aí marcaram várias datas, né? Cada data dessa que se decepcionava, reinterpretava. Não é bem assim, é data tal. Data tal não acontecia. Não, mas foi um outro erro, a data será tal. Quando via que isso de fato não dava certo, não ia adiante, aí muitos abandonaram, né, e retornaram para a sua igreja, pedindo perdão e se reintegraram à sua igreja, e outros tentaram reinterpretar isso. Só que para as pessoas, de modo geral, tá certo? Thomas Miller, está tentando lembrar, né, de um grande nome aí dessas marcações de data. Thomas Miller, que era da Igreja Batista, começou com essas pregações, né, de cunho adventista, tentando marcar a volta de Cristo, falhou umas 3 ou 4 vezes, se arrependeu e voltou. Só que L.G. White, seu marido, adotaram essa ideia, reinterpretaram, dizendo que Jesus na verdade saiu do Santo dos Santos e saiu do Santo dos Santos, está no local santo, no lugar santo, analisando, tá certo, a prática de vida das pessoas para futuramente determinar se elas são salvas ou não. Então você tem aí, a grosso modo, né, esta reinterpretação promovida por eles a esses fracassos interpretativos em relação à volta de Cristo.
Mas isso criou na consciência geral uma desvalorização em relação a essas igrejas, uma desvalorização em relação a esses movimentos, né, evangelísticos. Então havia, por um lado, a questão da abastança. Os Estados Unidos, por volta de 1850, estava passando por um grande crescimento econômico. Então, com essa abastança, você tem um relaxamento das pessoas em relação às suas obrigações religiosas, em relação ao seu interesse pelas coisas espirituais. Eles estão voltados para seus bens materiais, estão voltados para a sua vida particular, seus interesses particulares, tá certo? Então eles estão desprezando, tá ok? Como diz a Sagrada Escritura, né? O ventre cheio pisa favos de mel, né? Então estão desprezando as coisas de Deus, ok? Estão decepcionados com a ridicularização promovida por esses pregadores, né? Especuladores sobre a volta de Cristo, né? Thomas Miller, por exemplo, né? Estão decepcionados com isso. E assim o trabalho de Jeremias Lanphier primeiro não obteve sucesso, pregação de casa em casa. Só que aí você vai ter uma grande virada quando você tem a situação na qual os Estados Unidos começa a passar pelas grandes crises. Então você tem aí as grandes crises, tá certo? Ele indica que em 1857, tá? Então começam a haver grandes crises financeiras. Então, infelizmente, muitas empresas quebram, muitas pessoas perdem o emprego, o padrão de vida diminui muito, e aí começa a ter uma virada nessa questão social do interesse pelas coisas espirituais, o interesse pela busca, tá certo? Das coisas espirituais, busca por Deus, ok? E aí vai ter também uma questão estratégica, colocada até por esse mesmo Jeremias Lanphier. Ele começa a abrir os templos durante o dia para oração. Então começa a haver essa estratégia de abrir os templos durante o dia para a oração, para que as pessoas buscassem por Deus. Num primeiro momento não surtindo muito efeito, mas depois cada vez mais e mais pessoas vinham para o templo, muitas vezes desempregados, passando por crises sociais, né, crises familiares. Então vinham para os templos buscar oração, buscar a Deus, né? E aí com essa oração, também uma pequena ministração, e aí começou de fato muitas igrejas a verem um movimento de cada vez mais os templos se encherem, cada vez mais os templos se abarrotarem de pessoas querendo buscar a Deus, querendo buscar, tá certo, por um auxílio espiritual. Aí você vai ter tanto Jeremias Lanphier quanto uma pessoa que trabalhava junto com ele, que era o seu auxiliar, levar, né, para outras regiões, levar para a Filadélfia, por exemplo. Ele fala aqui de um jovem que trabalhava com ele, que levou esse movimento para a Filadélfia. No primeiro momento não teve muito sucesso, mas depois começou também as mesmas situações de cada vez mais interesse por esta busca, né, por ir para os templos buscar a Deus. E aí com este novo movimento, isso começa a se difundir, as igrejas adotam essa estratégia e isso de fato promove um grande avivamento. E aí ele cita aqui no final: o grande avivamento de 1857-58 energizou consideravelmente os movimentos de santidade, pois cada vez mais o batismo com o Espírito Santo era vinculado à santidade, se não à própria santidade, como pensavam alguns. Nos ciclos teológicos havia fortes debates sobre essa questão. Para alguns a santidade era instantânea, segundo a bênção, diferente da conversão. Para outros era progressiva. Essa doutrina já havia sido formulada anteriormente por John Wesley, mas ainda era objeto de discussão. De qualquer forma, a santidade estava vinculada ao Pentecostes bíblico e, consequentemente, ao batismo com o Espírito Santo. Sendo assim, Pentecostes e santidade eram a ênfase dos movimentos de santidade e a busca da perfeição cristã. E aí você vê todos esses movimentos, como eles de fato chegaram, né, a produzir um grande impacto social com esta consciência, né, que foi desenvolvida através dessas igrejas. Houve, tá certo, um decaimento disso, com o surgimento de muitos movimentos dissidentes que começaram a trabalhar, né, contra isso, com doutrinas heréticas, né, com de fato uma desvalorização desta teologia livre, né, uma vez que criou um ambiente para que esses grupos trabalhassem essas ideias distorcidas. Mas isso teve uma grande guinada com esses movimentos de santificação, movimentos holiness, esta pregação metodista,
tá certo? E esses movimentos, né, de intensificação da busca, a busca por Deus, a busca por uma vida espiritual, a busca pelo Espírito Santo e esses debates em torno da questão da segunda graça, né, sendo ela instantânea ou progressiva. Então, de modo geral, houve um grande benefício, tá ok? Tanto com a questão, né, dessa pregação mais intensa, o evangelismo, a difusão dessas igrejas e durante a grande crise dos Estados Unidos, essa busca intensa da população por Deus, né, quando de fato eles começaram a se engajar por uma busca espiritual mais intensa, tá ok? Aí o ambiente, né, o ambiente que foi criado aí para o grande avivamento de 57, 1857 e 58, tá ok? E aí a gente primeiro coloca essa conexão, né, essa importante conexão entre a reforma e a pós-reforma, para posteriormente a gente abordar a questão da origem de fato do pentecostalismo. Então primeiro é necessário entender essa transição da igreja reformada, da institucionalização, mas também estagnação dessas igrejas reformadas, movimentos questionadores, né, o pós-reformado, e aí o desenvolvimento dessas igrejas de pós-reforma para a vinda posterior do pentecostalismo. Okay? Então, a gente abordou essas questões para ficar muito claro aí esse caminho de transição. E eu quero trazer agora os conteúdos, tá certo? Com o qual eu quero enriquecer mais essa aula para você, com essas informações, e depois o trabalho que a gente faz, tá certo? Com aquele material excelente que a gente descobriu na pesquisa, né, do pastor, vai estar citado o nome dele aí, a fonte, né? Para a gente ver o encadeamento histórico de tudo isso, né? Na linha cronológica, como é que foi se dando aí o desenvolvimento desses movimentos, tá? Então vamos começar nas leituras, tá certo? Do conteúdo aqui do material. Primeiramente com o cristianismo através dos séculos. Cristianismo através dos séculos. Depois dos grandes eventos da Reforma Protestante e da reação católica com a Contra-Reforma e a subsequente Guerra dos 30 Anos, que deixaram profundas sequelas na população em geral, veio o período de estruturação teológica das religiões oficiais estabelecidas nas províncias que estiveram envolvidas na guerra, o que trouxe o chamado escolasticismo protestante, com a sistematização da teologia ortodoxa nessas regiões. Mesmo com as vantagens da oficialização e organização da religião e sociedade na ocasião, houve o demérito do extremo formalismo, a estagnação. Eles estagnaram naquela forma, tá certo? E não permitiram que houvesse qualquer outra forma que se destacasse, que fosse diferente da estabelecida por eles, que é, né, aquilo que é colocado aqui como confessionalização. Da frieza espiritual e do abandono da busca pelos ideais transformadores da reforma, o que fez a igreja se conformar em se tornar outra versão de catolicismo e não buscar mais pelo padrão neotestamentário da igreja. Isso incentivou o surgimento de muitos grupos que se separaram do que se tornou a igreja oficial, entre aspas, né? Essas chamadas igrejas oficiais. Então a gente começa a leitura aqui no Cristianismo através dos séculos, página... Deixa eu ver aqui a página na qual estamos. Página 362. Racionalismo, reavivamentismo e denominacionalismo. 1648 a 1789. O século XVI foi marcado pelo surgimento do protestantismo e do desenvolvimento de suas ideias básicas graças aos esforços de lideranças criativas como as de Calvino e Lutero, então os principais nomes aí da reforma, né? Infelizmente, durante o século XVII, o protestantismo desenvolveu um sistema ortodoxo de doutrina para ser aceito intelectualmente. Aí você tem a necessidade da justificação intelectual, a questão acadêmica. Então eles começam a desenvolver essa teologia, também interagindo com essas correntes racionalistas filosóficas que estavam se desenvolvendo na época, né? Querendo então que essa soteriologia fosse aceitável conforme esses padrões. Então adotaram de fato, né? Interagiram de fato importantemente com esses padrões. Esse sistema gerou um novo escolasticismo, que é onde você vê a Suma Teológica de Tomás Aquino. Ela faz isso em relação ao catolicismo. Ela busca mostrar, provar, tá certo?
provar filosoficamente, vamos colocar assim, que o catolicismo, que as ideias católicas, que as ideias bíblicas, né, são de fato racionais. Então eles estão subordinados, né, a esta prova racional. Particularmente entre os luteranos da Alemanha, interessados mais na teologia do que na prática da doutrina na vida. Então, muito mais interessados com o trabalho de gabinete do teólogo, né? E não com o trabalho pastoral. Inclusive, este era o contraste entre a teologia desenvolvida por Jacó Armínio e a teologia reformada que já estava estabelecida. Tá, ok? Primeiramente com João Calvino, né? Então, João Calvino, que foi coagido a permanecer em Genebra, né? Então você tem a situação na qual ele queria partir para a cidade de Estrasburgo, mas ele é coagido a permanecer ali em Genebra, e ele começa aquele trabalho. Primeiro não deu muito certo, mas depois consegue se estabelecer ali e de fato estabelecer, né, esse trabalho importante, cooperando com os magistrados para transformar, né, Genebra, né, para mudar Genebra, né, a partir dessa ótica reformada. Tá, ok? Então, nesse trabalho vão surgir todas as obras, né? Comentários bíblicos, a instituição da religião cristã, que é só obra magna. Então, todo esse trabalho de Calvino, que é um trabalho de teólogo de gabinete, né? Um trabalho do cara que está empenhado ali nessa teorização. Tá, ok? E aí, posteriormente a ele, surge aquele que tem o sobrenome de Beza. Esqueci o primeiro nome dele. Mas ele dará continuidade, tá certo? Inclusive, a sua visão de calvinismo será ainda mais intensificada do que a do próprio João Calvino. Então ele tem esta visão monergista muito mais intensificada. E ele, inclusive, interagindo com Jacó Armínio, quando Armínio ainda estava na sua formação teológica, ele inclusive vai dar um voto de confiança, aí, entendendo que Armínio era um grande estudante, com um grande futuro. Só que aí, posteriormente, Armínio vai desenvolver esse questionamento sobre esse entendimento soteriológico calvinista, né? O que vai lhe causar muitos problemas. Então, posteriormente,